Arro! Salve, salve família! Namastê! Namastê em Lakesh! Como estão todos? Estamos aqui dando início a mais uma live do Conectamente. A live de hoje vamos falar sobre plantas sagradas e a multidimensionalidade. Vamos adentrar nesse tema, nesse assunto. O Conectamente faz parte de um aquecimento, né? Essas lives que a gente está fazendo pré-evento do Mente Telepática, uma jornada multidimensional. O evento mesmo vai ocorrer no KIN 194, 195 e 196, 9, 10 e 11 de outubro. Quem não se inscreveu ainda, corre lá, que o evento está maravilhoso, né? Para se inscrever, acessa o nosso link na bio ou no www.mentetelepática.com.br. Arro? Arro! E hoje é um dia muito lindo, que é o Enlaçador de Mundos autoexistente branco, né? Trazendo a forma para esse sonho abundante, que é o propósito da noite, dessa onda encantada, maravilhosa, né? Que fala muito do Nagual, né? O selo da noite. A gente está aqui falando sobre isso, esse acesso ao Nagual, né? Durante toda essa jornada da multidimensionalidade. E a noite, o selo da noite traz muito esse mistério, né? E o selo do autoexistente, do enlaçador de mundos autoexistente, dentro desse contexto, como dar forma, desapegando, né, gente? Desapegando, porque o enlaçador de mundos fala sobre a morte, né? O Senhor da morte. Então, ele traz o desapego, né? Então, deixar para trás velhas carcaças para a gente conseguir viver o nosso verdadeiro sonho. Então, um dia muito lindo. E nada mais sincrônico também, né? Laçador de mundos, morte e renascimento. É bem o que essas plantas sagradas normalmente fazem com a gente, né? Elas vão aí dissolvendo e transmutando tudo que a gente precisa transmutar e para que as coisas morram dentro de nós, para que renasçam novas coisas. E para começar esse papo aí, vamos chamar nossa querida irmã Duende da Noite, Dominique, para esse bate-papo. A Duende da Noite, ela... Ih, Yeah! irmã! Família, Saudações, irmã! saudade Namastê! do Marrakech, que saudade. A irmã, ela é, trabalha com as medicinas já há um bom tempo, né? E teve uma casa do qual ela serviu muito lá e agora está numa nova casa. Mais fácil de Mas falar da gente e ela fala dela, né? Assim, contextualizando a todos também, nós aqui também temos um espaço onde nós conduzimos algumas cerimônias, né, com a medicina da ayahuasca, assim como outras medicinas da floresta, a sananga, o rapé, né, o tabaco no cachimbo, né, a sagrada tradição da chanupa, né, cambô e por aí vai. O que tem de medicina da floresta, a gente segue essa linha de iniciações, então a gente vive primeiramente, né, a medicina em nossos corpos, em nossas vidas, e depois a gente leva isso também para os nossos irmãos com muita honra, com muita sacralidade, com muito amor, muito respeito a esses espíritos maravilhosos que nos acompanham esses seres, né, da floresta, que estão consagrados aí dentro dessas medicinas, dentro dessas folhas e etc. E eu também, bom, e a Dominique, eu acho que é muito com ela, né, Mana? Conta a sua trajetória com as medicinas aí, rapidamente pra gente. Primeiramente, salve a todo mundo que está aí assistindo a gente. Um bom quim a todos. Hoje é um dia muito auspicioso para a gente falar sobre isso. Fiquei muito feliz e muito grata por esse convite incrível, né, do Conrado e de vocês de estar aqui ajudando a construir esse momento tão sagrado e importante. E a gente tem muita coisa em comum, né?
trabalha com as medicinas, né, nós três. Eu faço parte da Casa de Rezo Raio Azul e também do movimento Xamanismo é Amor. E faz um tempo já que eu e a Chauani, o Chauã, a gente acabou se encontrando, né, no curso de formação missionária das Três Vias. Foi amor à primeira vista, porque a gente era a turma que estava sempre tomando um rapé e conversando lá durante o curso. Mas assim, eu comecei a minha trajetória dentro do caminho da vida, 3 anos atrás, num espaço muito sagrado que eu carrego com muita honra no meu coração. E a madrinha me ancorou muito, assim, em muitos processos pessoais mesmo, com as medicinas. Só que o meu processo de despertar, ele foi muito forte. Não que das outras pessoas não seja, né? Mas eu posso falar só sobre a minha experiência. Então, quando eu comecei a consagrar a medicina da Ayahuasca, não deu tempo de pensar muito. A mensagem que ela me trouxe foi: meu amor, arregaça as mangas e bora trabalhar, porque você já sabe como funciona, não é a primeira existência, então vamos se mexer. Então, desde esse processo, né, eu me mergulhei mesmo, sabe, de cabeça na espiritualidade, nas doutrinas, e foi um processo muito lindo, onde aconteceu muita cura, muita morte, muito renascimento. Tem cerimônia que eu morria 50 vezes seguida e renascia. E o processo com as medicinas é assim, né? Então, desde então, faz mais ou menos um ano que a medicina já estava me chamando para servir e eu fugindo de todas as madeiras dessa responsabilidade. Mas nos últimos meses, assim, né, da minha vida, teve um chamado muito forte para isso. Então, eu tô realmente, assim, me colocando no papel de servir as medicinas. Não só a ayahuasca, mas eu trabalho muito forte com a medicina dos cogumelos. Os zonguitos é a medicina que é meu chão, né? Uma conexão bem forte com o povo nórdico. E é isso, sabe? A gente é só um canal, né? A gente só serve. Faz todo o trabalho é a medicina sagrada. As medicinas, essas plantas de poder, eu acredito que elas têm vida assim como tudo no universo. E quando a gente consagra da ayahuasca, do rapé, do cambô, de qualquer outra medicina, a gente está consagrando de um espírito vivo, de um ser vivo, entende? Então, é muita honra, muita consciência do que está fazendo, né? E essas medicinas de expansão, elas abrem o nosso corpo de uma maneira incomensurável. Nem como explicar, só você passando pela frente. Até porque é de autoconhecimento. Então, elas não vão mostrar nada além do nosso universo interior, gente. Uma coisa muito linda, incrível, seja uma coisa muito densa, muito desafiadora. Mas é para isso que serve o autoconhecimento, né? Olhar para a nossa luz, para a nossa sombra e trabalhar com o caminho do meio, porque a medicina sempre mostra que não precisa ser pelo sofrimento, né? Pode ser um aprendizado, pode ser de outras formas. E o sofrimento, ele é uma escolha, uma opção. A dor, ela é irrefutável. Só que sofrer é opcional, né? Então, essas ferramentas, que é como eu costumo chamar essas medicinas, elas estão aí para nos ancorar e nos auxiliar nos nossos processos. E estava conversando com o Cauã, antes da live, sobre a questão de muitas vezes as medicinas serem usadas como bengala, né? Às vezes a gente está passando um processo, aí qualquer coisa, você tem um cachimbo, ou tudo é um rapé, ou tudo é ayahuasca, né? Tomar medicina toda semana, como se fosse água, e realmente trazer para a consciência, assim, né? De primeiramente a gente consagrar da nossa própria medicina, da nossa consciência, da nossa essência, e usar a consciência das medicinas sagradas como ferramentas para aprofundar essa relação com a multidimensionalidade, com a expansão da consciência. E não permitir com que elas se tornem bengalas para o nosso mental, muitas vezes. Então, se for consagrar de qualquer medicina, seja um uso muito consciente do que se está fazendo. Que seja num espaço de confiança, né, com a guiança de alguém, que já tem uma caminhada para dar esse ancoramento mesmo, porque quem faz o trabalho é a ayahuasca, o condutor, ele é só um canalzinho que está ali.
né? Quem faz todo o trabalho são as medicinas em si, né? Então, é isso. Irmã, a sua fala está picotando um pouco. Você teria algum outro espaço, talvez internet aí? A nossa fala tá indo bem? Alguém pode falar? Se a nossa. É porque Dominique tava travando pra gente também, então a gente sente que pode ser ali. É, Ok, tá, mas vamos seguindo assim. é, Vamos Do lado seguir, tranquilo. Bom, outra questão importante que a gente sente de trazer, assim, assim, muitas dessas medicinas, às vezes as pessoas entram nessas questões assim, mas isso é uma droga, isso é legal, isso não é. Bom, primeiro assim, a gente vive numa sociedade, o formato da nossa sociedade atual é um formato que prioriza por nos robotizar, né, para que a gente entre na caixinha, né? Então, que digamos assim, quem está no poder na sociedade atual, o que eles menos querem é que a gente desperte a nossa consciência, que nós estejamos atentos a tudo que acontece. E essas medicinas, assim como outras coisas que também são potenciais expansores de consciência, normalmente eles são crucificados, né? É, a gente tem, por exemplo, assim, quando a gente fala de expansores da consciência também, a gente vai falar sobre, inclusive, um toque de tambor. Um toque de tambor, você pode entrar ali em meditação profunda e entrar em estado alterado de consciência através do tambor. E o tambor, se vocês pararem para pensar também, ele já foi por muito tempo proibido. criticado, proibido, né? Pela igreja, inclusive. Então, assim, qualquer uma dessas coisas que trazem expansão da consciência, elas normalmente vão ser, né, crucificadas pela sociedade atual por conta disso. Inclusive a respiração, né? A respiração também, ela inclusive foi o que segurou as nossas técnicas de expansão da consciência, foi o yoga, né? Exatamente por conta disso, né? Da respiração que nos leva a esse estado expandido de consciência, nos tira dessa matrix, né? E foi a única coisa que não conseguiram tirar da gente, porque, né? Como que vai tirar a respiração? Mas a perseguição foi grande, né? E aí, assim, só para. Droga é qualquer coisa que você vai fazer um uso indevido, né? Seja você consumir em excesso, ou seja, você não fazer o uso apropriado daquilo, com uma ritualística, ou que você realmente tenha necessidade de fazer uso daquilo, né? A gente pode pegar alimentação, por exemplo, o açúcar, né? Se você consumir demais, aquilo se torna uma droga para você. Então, hoje as pessoas vivem uma sociedade no qual elas se drogam a todo momento, né? Há um consumo muito grande de drogas na farmácia, né? Com usos inapropriados e tudo e vai. Então, essas próprias medicinas, como a própria ayahuasca, ou o tabaco, ou o próprio álcool, por exemplo, né? Que também é uma medicina, né? Se você for num terreiro, eles vão usar o álcool ali também como expansor de consciência. Mas tudo isso, assim, você também pode acabar usando isso de uma maneira indevida, né? E acaba sendo, aí sim você vai considerar que isso é uma droga. Então, quando for fazer uso de qualquer expansor da consciência, lembre-se sempre do propósito que você está indo fazer uso daquilo, o local onde você está fazendo, você tem uma ritualística ali, quem que está ali naquele processo, né? Para que isso seja uma boa condução, né? Fala um pouco sobre isso aí, Dom. Eu vou pegar a fala rapidamente, porque puxando o gancho que o Shawan trouxe também, é importante a gente trazer que a gente precisa nos utilizar, né, para utilizar a medicina. Não é qualquer pessoa que vai chegar de uma vida completamente. A alimentação food truck, industrializados, né, e aí muito açúcar, muito trigo, enfim tudo que calcifica a nossa pineal, né? Enfim, a gente sabe que é complicado, porque até na água tem flúor, né? Que, enfim, mas, enfim, tabaco excessivamente, né? O fumo e o álcool e sexo de forma desenfreada, trocas energéticas de formas inconscientes. E aí chega para fazer um ritual com uma expansora, uma grande expansora com uma ayahuasca.
E aí é bem complicado, provavelmente vão vir coisas e energias e situações muito complicadas de se viver dentro dessa medicina, porque a medicina ela mostra pra gente como a gente está por dentro, né? E se a gente está nesse movimento inconsciente, completamente inconsciente com o nosso corpo, com o nosso aparelho, nós vamos ter experiências completamente diferentes do irmão do lado, que tem uma alimentação natural, saudável, né? E faz, enfim, um esforço para ter sair dos industrializados, né? E tem, enfim, mantém uma vida mais saudável, fez uma dieta, né, durante um tempo antes do ritual, de desintoxicação de visual, de tudo isso, né? Não é só alimentar, mas o que a gente vê, filmes, músicas. E aí ele vai ter uma experiência completamente elevada, vai ouvir realmente a mensagem da medicina, a mensagem amorosa que as medicinas trazem, né? De muito amor, um abraço, um afago. Enquanto o outro está tendo uma experiência terrível, né? Sei lá, mas é realmente mostrando tudo que está dentro, todo o lixo que está dentro, né? Trazendo para fora muitas limpezas, né? Então é muito importante a gente se conscientizar que a medicina ela só traz realmente uma grande amostra do que a gente está vivendo, né? E aí depois realmente a gente vai tendo nossas expansões e nossas mensagens, nossos conselhos e todas as coisas que maravilhosas que as medicinas trazem quando a gente está preparado para ela, né? E assim eu passo meu bastão. Simples assim. Então, a gente ainda precisa fazer esse encontro aí, né? Eu e aí, vocês virem aqui, porque vocês sabem. Mas assim, eu concordo com o que vocês estão falando. É muito assim dentro da linha de pensamento que eu tenho em relação às medicinas sagradas. Eu sinto que o que a gente pensa e o que a gente sente traz uma reverberação muito forte dentro do campo da medicina da ayahuasca. Não só da ayahuasca, né? Das medicinas com as plantas de poder em si, né? E isso é muito sério, sabe? Tipo, de você ver coisas assim que parece que você tá no umbral, por exemplo. E isso é a sua sombra, sabe? Tipo, eu já passei por processo de ver coisas terríveis dentro da força da medicina e eu falar para os meus guias espirituais, pelo amor dos deuses, me ajuda. E eles, meu bem, você tem que passar por esse processo sozinha. Essa sombra é sua. Você tá vendo como ela é gigantesca? A sua luz é do mesmo tamanho, sabe? Convoca a força da tua luz, da tua consciência, do teu equilíbrio. Então, é realmente um autoconhecimento muito grande, né? As medicinas, elas trazem essa orientação e elas têm uma conexão muito forte com o povo estelar. Pelos estudos que eu tenho feito, os pleiadianos, eles são tipo xamãs, né? Então, a ayahuasca seria como se fosse uma medicina pleiadiana. Os zonguinhos, que é o cogumelo, como se fosse arcturiano. Então, as medicinas têm conexão com o povo estelar, porque elas foram trazidas das estrelas para a gente conseguir ter um despertar da consciência. Elas são uma das formas. A lei do tempo é uma ótima ferramenta de expansão de consciência, de despertar, de autoconhecimento. A respiração, como a Shaolini falou, a gente tem uma amiga, que é a Narawan, ela focaliza a roda de respiração, também trabalha com respiração. O Robson faz umas meditações incríveis de expansão da consciência também. Então, existem várias formas, várias ferramentas. E as medicinas, elas realmente proporcionam a gente de acessar a multidimensionalidade de uma forma muito intensa, né? Onde a gente consegue ir lá na nossa infância, lembrar de coisas que a gente havia esquecido, um trauma, um registro que precisa ser revisto, curado naquele momento, ou de coisas da nossa ancestralidade, de outras vidas. Às vezes as medicinas também podem mostrar como que a nossa vida pode ser lá na frente e continuar que a gente tem agora. Então, essa viagem multidimensional, ela é de uma forma bem intensa dentro da força das medicinas, que é como a gente fala, né? Quando a gente está sobre um efeito de um enteógeno, a gente fala que está na força. Porque realmente tu sente uma força. O teu corpo inteiro, sabe? Tu sente todas as tuas células, todo o teu ser, a tua presença. E uma das coisas que eu acho mais incríveis sobre as medicinas é que o maior ensinamento que a medicina traz é respira. O processo está difícil,
respira fundo, sabe? Calma, tranquiliza, solta o controle. Porque muitas vezes o que acontece com as passagens de peia que a galera fala, é a cabeça, querer controlar a medicina, querer controlar a espiritualidade. E as medicinas vêm para mostrar que a gente não tem controle de nada, só das nossas ações. A gente não controla os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações, a gente controla sim. Então, autorresponsabilidade, autocuidado, autocura, consciência. Um dos maiores ensinamentos que eu tive com essas medicinas foi realmente de entender e compreender que absolutamente tudo o que eu preciso está dentro de mim. E isso é muito real, sabe? Isso é uma coisa que a madrinha da casa que eu estava antes sempre me falou, mesmo. Ah, eu preciso de um galho de arruda. Cara, foca na energia da arruda que está dentro de ti. Eu preciso de água. Foca na água que está dentro de ti. Tem 70% de água dentro de ti, sabe? Então, assim, de a gente realmente trabalhar para ser a nossa própria fortaleza, sabe? O nosso porto seguro, real, assim. E usar essas ferramentas, essas medicinas como ferramentas, mas como o Shaula falou, de forma consciente. Ah, mas a Santa Maria, igual, né? A espectral falando que não pode. Vamos dissolver essa coisa aí da Santa Maria, gente, pelo amor de Deus. A Santa Maria é uma medicina de extremo poder e consciência gigantesca mesmo, sabe? Ela, E aí, para quem não sabe, né, a Santa Maria, ela está na ganja, a famosa maconha, né, essa planta que foi tão criminalizada na nossa sociedade e que a gente sabe muito bem os interesses por trás de toda essa proibição, né? Enfim, não vamos entrar nisso agora, mas a ganja, a maconha, ela tem o espírito da Santa Maria, né, dentro, e aí, para quem quiser entrar nesse estudo lindo, sinta-se à vontade na internet, com certeza tem muito conteúdo, mas vem de um conceito da Igreja do Santo Daime, né? E assim, devolvo o bastão, só para contextualizar, porque as pessoas muitas vezes não conhecem a ganja através com o Espírito da Santa Maria. Sim. Só o Santo Daime, mas os índios, né, do Brasil, da América Latina, eles consagram essa medicina, eles chamam de churudumã, e para eles é uma medicina expansora muito sagrada. Você consegue alcançar, através da consagração dessa medicina, uma força igual a ayahuasca, de ter miração, de viagem multidimensional, de várias coisas. Só que quando tu realmente consagra, não é tipo, sei lá, tomar um baseado para ter uma brisa ali e ficar de boa, sabe? Ou tomar um DMT na rave. Não, é consagrar. Qual que é o propósito? Botar um propósito, acender uma vela, botar um incenso, fazer uma consagração e falar, mãe, eu preciso de orientação, eu preciso de direcionamento, eu preciso de cura. E, meu amor, você vai entrar na força, sabe? A medicina se abre para quem está aberto para ela. E é óbvio que não querem que a gente consagre essa medicina sagrada, porque ela é uma medicina que trabalha com o feminino, tanto na mulher quanto no homem, né? Ela trabalha com o nosso sentimental. Dentro desse campo das medicinas, costuma-se dizer que a ayahuasca é a mãe, que o pajé, rapé, né? Que o rapé é o pajé, o tabaco é o pai, os onguitos são a criança, né? O cogumelo, e a Santa Maria eu vejo como a avó. E é aquela energia bem gostosa que coloca no colo, que te acalenta, mas quando precisa te dar uns puxão de orelha, dá uns bonito, sabe? Então, muito dentro desse direcionamento e ter a consciência de que tudo é sagrado. A partir do momento que você consagra algo, pode ser um copo de água, tu consagrou a medicina, tu tá realmente respeitando o espírito que habita naquela planta, sabe? Porque é todo E um quando processo. acontece. Aquela planta vira a vida, a semente, desde o momento em que ela é plantada, que ela é rezada. O cogumelo também, desde a forma do cultivo dele, toda a energia que é posta em cima. Então, no fim das contas, tudo se resume à consciência, né? E essa multidimensionalidade, ela consegue ser acessada com todas essas medicinas, até o tabaco, cara. O tabaco é uma das medicinas mais deturpadas hoje em dia. É uma medicina muito sagrada para os índios do Caminho Vermelho. Foi a primeira medicina a ser apresentada para o homem branco. É uma medicina de cura que limpa o nosso campo mental, que limpa as energias negativas, que traz a energia positiva que a gente coloca naquele rezo com intenção.
E hoje em dia você vê tabaco no cigarro, sabe? Onde as pessoas tragam, fazem um mau uso dessa planta tão sagrada. O tabaco, quando a gente faz o uso rezado, a gente não traga. A gente puxa a fumaça e solta. E pede para o Grande Espírito trazer o que a gente quer de positivo e para que ele leve as coisas que a gente não quer. Então, ela é usada como uma medicina de cura mesmo dentro das aldeias, né? E eu acredito que tem muitos rezadores aí que estão vindo trazendo essa consciência para relembrar a gente, quanto homem branco, do sagrado dessas medicinas, para a gente ressignificar, reconectar e honrar os indígenas, honrar esse povo que tem tantas medicinas sagradíssimas que eles abriram para a gente poder ter acesso, né, compartilharam com a gente, então que a gente possa no nosso coração realmente honrar esses povos, né? E também os nórdicos, né, que trouxeram a medicina do cogumelo. Eu sou muito suspeita para falar, meus olhinhos até brilham, porque é a medicina que eu mais tenho conexão. O cogumelo ele trabalha muito com a nossa criança interior. Então, é uma conexão muito forte com os elementais, com a egrégora nórdica mesmo, e sei lá, porque, né, como eu falei, o cogumelo é uma medicina arturiana. Então, assim, é uma medicina de expansão muito forte, que tem que ser usada de uma maneira muito consciente. E se você não tá com o teu emocional equilibrado, não consagra cogumelo. Primeiro resolve as questões do teu Nada, né? Não consagra nada. Não consagra nada, porque a peia é completamente certa, né? mas às vezes a peia é muito necessária, né? Uma vez o Chay Fernando falou para mim que não adianta muitas vezes a gente consagrar a medicina e ver um monte de borboleta e sair da cerimônia e não transformar nada. Às vezes é necessário tomar uma chinelada da medicina para se transformar. E, tipo, acorda, sabe? Para com esse padrão de repetição, de se colocar na vítima, de, meu Deus, isso não dá certo, e realmente assumir a responsabilidade da nossa vida, né? A autorresponsabilidade. Mas o cogumelo, ele é uma medicina que, para mim, ele traz muita conexão com os elementais. Então, eu consigo, através dele, acessar, né, dentro da terceira dimensão, gente, existem mais de 90 dimensões paralelas, tá? Tipo, real, assim. A gente está em uma delas. Os elementais ficam em outras, os orixás em outras, e aí por aí vai, né? Então, ela proporciona esse acesso tanto a esses reinos elementais, quanto até a 12ª dimensão, a conexão com os povos arcturianos, os sirianos, para receber orientação, conexão com os espíritos dos devas, dos deuses também hindus. Nossa, tipo, eu tenho conexões bem fortes com Shiva quando eu consagro o cogumelo, e ele traz muito essa força de meditação, de pensamento, de consciência do que você está fazendo com a força daquela medicina, dos processos de realidade, né? Porque você consegue acessar coisas muito fortes que estão no teu DNA. Coisas que tu carrega desde o ventre da tua mãe, que a tua mãe carrega do ventre da tua avó, da tua bisavó e por aí vai. E aí, constelação, né? Eu sinto que as minhas filhas são consteladoras bem potentes também, inclusive. Então, para que a gente possa, né, com toda essa conversa, pensar se a gente está disposto a realmente honrar o sagrado dessas plantas no momento em de consagrar elas, né? Que a gente tenha uma consciência bem grande do que a gente está fazendo, porque é algo muito sério, que merece muito respeito mesmo da gente, mas que a gente também entenda que a gente pode acessar essa força só com a nossa frequência. Com o mantra Kim, por exemplo. Você consegue ter uma expansão muito forte mesmo. Só repetindo o mantra Kim, né? Que é o poema do teu Kim, do teu ser, do destino e do teu tempo. E isso você consegue ver lá no site do André. Então, oi, mãe. Então, você, tipo, consegue acessar isso e tu fazer o teu mantra diariamente, tu consegue alcançar essa expansão. Porque tu vai se conectando cada vez mais com a tua frequência, tua frequência, tua frequência. E quando tu vê, tu consegue começar a entender quem tu realmente é. O que tu tá fazendo aqui, sabe? Por que que tu consegue estar o teu espírito acoplado nessa matéria e acessar tantas dimensões. Porque a gente fala muito sobre a multidimensionalidade. Né? Para quê? O que vai mudar na minha vida eu acessar várias dimensões?
Se não for para agregar e trazer conhecimento, centramento, não sabe, tipo, pensa qual que é o motivo. Se é só para dizer que, nossa, tô conseguindo acessar algo. Não, que seja para aprendizado, para trazer sabedoria, para tua consciência, para o teu ser mesmo e cura, principalmente, né? Porque quando a gente tem a consciência de que existe a multidimensionalidade, a gente cria consciência que o que a gente faz aqui agora, o que a gente está fazendo aqui nesse momento agora, por exemplo, vai ficar registrado lá no unidade do ponto elétrico, desculpa, do lançador autoexistente. O ponto elétrico está aqui, né? Estamos na comunicação e servindo através da comunicação. Então, sincronicidade sendo sincronicidade. Então, é isso, gente. Que a gente possa mesmo, eu falo muito da consciência, bem chatinho com isso. Falo muitas vezes porque é muito necessário. E isso que eu falo para vocês é algo que eu trago para minha vida, sabe? De realmente, assim, trazer a consciência. Eu até comentei isso com o Cauã, de ter a compreensão, né, de que tudo reverbera. Tudo que a gente faz aqui vai reverberar nas outras dimensões. O que acontece nas outras dimensões vai reverberar aqui. Então, quanto mais amor incondicional a gente irradiar, isso vai ser potencializado. Seja dentro da força de uma medicina de poder, seja fora da força de uma medicina de poder, sabe? Mas realmente que a gente possa se conectar com a nossa essência e trabalhar mesmo o autoconhecimento. Por quê? Quando vem um pensamento, seja positivo ou negativo, você vai conseguir identificar. Isso é da minha essência? Isso é a minha consciência? Isso é minha sombra? Isso é o inconsciente coletivo? Isso é da tecnosfera? Isso é da nosfera? Então a gente vai conseguindo ter essas identificações e ver o que você vai ouvir. Isso aqui é da minha sombra. Gratidão, meu amor, mas eu não quero te ver agora. Sabe? Isso aqui é minha luz. Nossa, gratidão por me dar essa vida. Vou ficar mais à frente. Então, a gente conseguir se conectar mais, sabe? Tipo, em relação a essas coisas do autoconhecimento. E essas medicinas, elas trazem isso para nossa vida. Mas eu quero deixar transparente que as medicinas não é o único caminho. Existem várias ferramentas de expansão, de despertar, de conexão. E vou falar de novo, se for para consagrar a medicina, que seja com o sagrado, né? Com o sagrado, com a consciência de que você está colocando para dentro do seu corpo um ser vivo, tá? Que está frequenciando conhecimento, sabedoria e cura para a tua vida. E principalmente mostrando que você tem todo o potencial de cura dentro de si. Então, é isso. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre as feias também, o que que vocês sentem? Porque eu sinto que o que acontece, assim, quando as pessoas elas acabam tendo uma experiência muito umbralesca, como diz a Dominique, né? Quando elas vão muito para esse lugar, né? Porque a multidimensionalidade ela nos leva para onde está o nosso pensamento, né? Como está o nosso pensamento, como está esse corpo mental nosso, né? E então, assim, é capaz a gente cair sim no umbral, e se a gente não tem uma firmeza, né, onde estamos consagrando essas medicinas, né? Se eu não sei colocar uma firmeza espiritual, né? Se eu não tenho uma firmeza espiritual, assim, eu não sei em quem acredito, estou no meu momento de despertar ainda, não sei. Então, a quem está conduzindo sabe, né? Sabe o que está fazendo, né? Procura estar um lugar de firmeza, porque, assim, essa firmeza, esse ponto onde vocês estão, né, onde nós estamos, quando consagramos as medicinas, eles são portais para esses outros lugares que ou a gente vai para cima, né? Enfim, muitas expansões, muitos aconselhamentos e tal. O umbral também ensina bastante, mas a gente precisa estar muito preparado para o umbral e estar consciente e intencionando ir para lá para fazer alguma cura. Porque quando a gente simplesmente cai no umbral e não sabe o que fazer, e não sabe nem onde que é e como sair,
é terrível, né? Então, é isso que acontece quando simplesmente consagramos a medicina sem uma firmeza, sem estar num lugar confiável, com pessoas que sabem o que estão fazendo, que sabem para onde conduzir quando alguém entra num ponto, no estado realmente. E aí a gente acha interessante a gente falar sobre paranoias, né? Porque as pessoas, quem tem essa tendência à paranoia, precisa conversar bastante com as pessoas da casa que está servindo as medicinas, porque quando a gente não tem um domínio sobre a nossa mente, elas podem nos levar a isso sim, de repente, de acordo com o que a gente está. Então é bom evitar também o uso dessas medicinas enquanto estamos nesse estado. A própria Santa Maria, a Ganja, né? Ela também nos coloca em estados de muita confusão mental quando a gente não consagra da maneira correta, quando a gente não tem noção do que a gente está fazendo, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também, sobre essas diferenças, assim, das experiências, né? Uma grande peia ou uma grande luz, né? Uma grande sabedoria. Dualidade, né? A primeira. Quer falar, Show? Não, eu só queria falar assim, quando a gente fala peia, né, muitas vezes são processos que a gente precisa vivenciar, né? Um momento de peia é aquele momento onde, para quem, né, não está no meio, é quando você vai vendo processos seus que você não quer olhar, que você tem acesso a sombras suas que você não quer ver, né? E que você começa a entrar em situações, você às vezes vai reviver situações que você teve, ou questões pessoais que você não quer olhar. Então, assim, esse processo de peia é muito doloroso normalmente, porque a gente não está acostumado a olhar para as nossas sombras, né? Mas a partir do momento que você vai entrando nesse caminho do autoconhecimento, que você vai entrando, né, consagrando cada vez mais as medicinas, você vai percebendo que elas, na verdade, elas são um momento elas levam foco, elas levam luz para aquilo que precisa ser curado. Então, aonde a sombra, você está levando luz, para que você possa olhar aquela sombra você possa ver, era isso, então, e aí você aprender a lidar com isso, né? Então, a peia também, com o passar do tempo, você vai aprendendo a lidar, e aí se torna tanto peia, você vai aprendendo que toda peia, na verdade, é conhecimento que está vindo, né? É sabedoria que está chegando para você. Queria deixar esse ponto. Ponto bem importante, inclusive. Gratidão, Shauni, por ter trazido isso, porque isso é bem sério também. E eu tinha falado já na live do IEB um ensinamento que o Pai Joaquim traz, que não existe certo e errado, tudo é um aprendizado, e a gente consegue acessar um umbral, né, as baixas frequências, sem estar na força de qualquer medicina. Fazer isso no nosso dia. A culpa, o medo, a vergonha são frequências muito baixas mesmo, sabe? E o laçador hoje traz isso. Desapega esse sofrimento, foca na tua luz, sabe? Nesses processos, muitas vezes, como eu falei, se é como se fosse uma bronca da tua mãe, sabe? Quando a tua mãe chega e diz, presta atenção no que você está fazendo. É tipo a gente acessa essas sombras, é porque é necessário olhar para elas. Muitas vezes, como o Shawan falou, a gente quer fugir. Eu escuto muito gente falar que tem medo de consagrar ayahuasca. Porque tem medo de olhar para dentro. Tem coisas dentro da gente que a gente não bate no tapete, não quero mexer nisso agora, sabe? Deixa ali, não tá me incomodando. E, cara, isso é muita coisa, sabe? De registro, de várias coisas. Então, eu acredito que tudo é um aprendizado. O que acontece é porque a nossa própria consciência acreditava que naquele momento era necessário passar por aquele processo para conseguir significar e olhar para aquela dor que a gente não queria de outra forma, para encarar aquilo. Porque tu passa por uma coisa muito grande. Tu vê um monte de coisa, tu acessa um monte de coisa que te dói. Só que depois que isso passa, tu tem uma paz, uma tranquilidade tão grande que tu fica, nossa,
Era só aceitar que isso faz parte de mim, era só olhar para essa dor, era só olhar para esse medo. Eu só precisava acolher a minha sombra. Quanto mais a gente luta contra a nossa sombra e dá com a cabeça na parede, é a lei da potencialidade. Maior aquilo vai ficando. Agora, quando você olha para a sua sombra, você aceita que ela faz parte de você, você cria consciência de que ela existe. Então, quando ela vir no teu dia a dia, ficar como eu tinha falado antes. Ah, isso é a minha sombra. Não vou ouvir ela agora. Quero focar na luz. E a gente vai escolhendo os caminhos que a gente quer andar, entende? Então, tudo se resume à consciência. Sempre voltando para a consciência sagrada, né? E assim, hoje, no Dia do Enlaçador, a gente está falando sobre todas essas plantas que trazem o processo de ressignificar, transformar, de morte, de renascimento. A Shawane pediu para a gente falar sobre as nossas experiências com as peias. A primeira vez que eu tomei medicina, eu tomei a maior peia da minha vida, sabe? Eu nunca vou me esquecer, foi a melhor coisa que aconteceu. Graças aos deuses que a madrinha me segurou um copo cheio de medicina, eu sou muito grata por isso. Porque isso foi o que me chacoalhou e me acordou, sabe? Eu estava num processo de vício com cigarro, com álcool, estava com depressão, estava, tipo, passando por um processo de dependência gigantesco, relacionamento abusivo, e eu achava que isso era normal. A medicina simplesmente veio e me colocou de frente com tudo aquilo que eu não queria olhar. Cara, acorda, sabe? Arregaça as mangas. Amor próprio, consciência, autocura, desperta, volta para tua essência, olha para a pessoa que tu é. Tudo que acontece na tua vida é autorresponsabilidade. Se tu tá passando por esse processo foi porque tu te colocou nessa situação. Então sai, sabe? Tipo, sai daí. Não precisa ficar nessa comiseração, nesse vitimismo. Então, tipo, respira, sabe? Limpa, tira a poeira da roupa, bora lá. Então, foi um processo muito forte que eu passei mesmo, e foi muito necessário. Caramba, se eu conseguir sobreviver aí, eu sobrevivo a qualquer coisa. E o pessoal tá pedindo para abrir a caixinha de perguntas. Teve uma menina que perguntou ali nos comentários se tinha algum chá, alguma medicina que a gente podia recomendar para ela usar sozinha. Amada, quanto a cogumelo, ayahuasca, jurema, tambor, não recomendo que você consagre sozinha. Procura uma igreja do Santo Daime ou um espaço que tu confie, que vibre de acordo com a tua essência, que a tua intuição te leve para ir. Porque é muito importante, num primeiro momento, a gente ter um apoio de alguém que já tem uma caminhada. Para caso a gente entre num processo um pouco mais intenso, a pessoa possa poder auxiliar um copo d'água, um cachimbo, um abraço, um papel, um benzimento, muitas vezes constante no teu coração. Agora, medicinas que é tranquilo de tu consagrar sozinho, mas é bom dar uma estudada antes, é o rapé, a Santa Maria também. Só que o rapé eu recomendo muito mesmo dar uma olhada nos ensinamentos que o Pajé Tuí Nova Era passa, a Pajé Uaçu, né? Os índios aqui do Yanauá, os Runicuim, os Kaxinauá, todos esses povos têm uma profundidade bem grande com essas medicinas e eu super recomendo um estudo com eles, assim, sabe? Eu acho que a Shawane e o Xauã também sabem bem disso, né? Também fizeram um estudo com os índios e eles dão um direcionamento, né? Uma vez o Pajé Tuí Nova Era teve na casa de rezos que eu estava antes e a madrinha da casa perguntou para ele o que vocês, quanto pajés, quanto índios, sentem de a gente estar fazendo uso das medicinas da cidade, né? Do rapé, por exemplo, que muitas pessoas podem comprar numa casa de remédio e se auto-aplicar em casa. E o que ele trouxe foi o seguinte: se for para consagrar a medicina com consciência, com propósito do para que você está usando, tá tudo bem, entende? Tá correto a forma do uso. Agora, se tu for consagrar um rapé só por consagrar, não desmerece uma medicina tão sagrada e tão forte da cultura indígena. Porque o que ele nos trouxe foi que a medicina do rapé, por exemplo, ela é feita a partir da cinza, né, da casca de uma árvore ou de mais de uma árvore ou de outras plantas, ervas, enfim.
e o tabaco, né? Que é seco no sol, depois moído, batido e peneirado. Aí, dentro da aldeia, eles fazem um rego para trazer o espírito e a consciência do Pajé Rapé para a medicina. Então, eles fazem toda uma ritualística muito especial. Então, ele pediu carinhosamente para que a gente honrasse essa medicina, né, no uso mesmo, assim, tipo, do dia. E quando for fazer estudos, tudo bem, ter consciência do que se está fazendo com o estudo com essa medicina, e ele deixou bem claro que dieta é na aldeia. O que a gente faz aqui na cidade é estudo, dieta mesmo só na aldeia com os pajés. Arroz. Ainda sobre essa pergunta, tem alguns chás que você pode tomar em casa também. Tem muitas plantas que você pode tomar em casa. O chá de Artemisia, por exemplo, é um ótimo chá para você poder acessar seus sonhos, acessar calêndula. Se você pesquisar mais sobre essas plantas, né, o próprio chá de camomila, que ele acalma bastante você e faz com que você consiga se concentrar e entrar em estados alterados de consciência a partir disso. Então, assim, vai pesquisando sobre outros chás. Realmente, esses chás ou outras plantas mais enteógenas, aí a gente realmente indica que vai fazer, né, junto com pessoas que já estão passando por esse processo há mais tempo e que podem te ajudar nessa condução, né? O rapé também, ele também tem uma questão, né, que geralmente a gente recebe uma iniciação com o sopro de uma outra pessoa, né? Então, é muito importante falar sobre isso também, porque existem pessoas que simplesmente passou rapé uma vez na vida e saem soprando rapé nas pessoas, em outras pessoas, sem iniciações, sem passar por uma dieta, sem passar por uma conexão com o espírito do rapé, e realmente coloca ali no seu sopro, gente, quanta energia a gente coloca no nosso sopro. Nosso sopro é muito poderoso. Então, assim, a pessoa inconscientemente faz um sopro de uma medicina tão sagrada e uma outra pessoa que vai receber aquela energia que não está purificada, que não está consciente, né? Então é muito importante a gente trazer consciência para o sopro, de quem a gente está recebendo esse sopro, como é que está essa pessoa, como é que está a energia dessa pessoa. Ela tem uma conexão realmente com o espírito do rapé, ela faz uma consagração ritualística, ou ela simplesmente coloca o rapé na mão e vai soprar isso dentro do meu nariz e expandir a minha pineal, sabe? É preciso trazer essa consciência, porque as pessoas realmente elas veem aquela coisa da curiosidade, eu quero saber como é, eu quero saber como que é essa experiência. Por favor, não faça isso, porque realmente é melhor não ter essa experiência, né? E aí também a gente pode fazer o uso da autoaplicação, né, com o Curipe, mas é importante que a gente primeiro receba um sopro de uma pessoa iniciada, né, e aí depois que a gente tem uma conexão com o rapé, que a gente fez bastante limpeza, que a gente já entendeu como que ele age no nosso corpo, como que é esse pai rapé, né, então aí sim a gente vai se sentindo preparado para fazer um processo de conexão com esse espírito do rapé, com a autoaplicação através do Curipe em casa, e aí sim procurar um lugar onde vende o rapé, onde vende um Curipe, né? Ou fazer o próprio Curipe de um bambu, enfim, é muito acessível, mas o problema não é a acessibilidade, porque é muito acessível. Agora na internet, se procurar no Google, vai ter tudo, vai ter Curipe, vai ter rapé, vai ter tudo. Mas não é isso, não é esse o ponto, né? Bom, o irmão Matheus perguntou aqui sobre pessoas, local, alimentação e coisas para usufruir das medicinas sagradas, né? Inicialmente, assim, é muito importante a gente falar, principalmente sobre a ayahuasca, mas também para outras medicinas. Existe uma lista de medicamentos que não é possível você tomar essas medicinas associadas a esses medicamentos. Então, quando você vai numa casa apropriada, que faz um bom trabalho, normalmente é importante que você indique, fale, se você está tomando algum remédio, alguma medicação, se você tem algum problema psicológico, para que as pessoas possam orientar se é possível ou não você fazer uso da medicina, né? Algumas vezes vai ter uma orientação de você, às vezes, ficar
5, 7 dias antes de fazer uso da medicina sem aquele medicamento. Vai ter alguns medicamentos que nem isso, assim, você vai precisar realmente fazer todo um trabalho para poder consagrar a medicina. Então, essa questão de medicamentos associados a essas medicinas é um primeiro ponto importante para a gente ter atenção. A segunda questão, a alimentação. Muitas das casas também, se você for, elas vão te dar uma orientação de ter uma alimentação mais leve, né? A questão principalmente de não ingestão de carne, né? A carne animal, porque você está carregando a energia do animal, né? Então você pode entrar em vários processos a partir disso, fazer muita limpeza. Então, aí a alimentação, não só a alimentação física, mas a alimentação mental, como a Shaoli mencionou, o que você está vendo, né? Então não ver filmes de terror, porcarias na TV, morte, guerra e tudo mais, porque isso tudo está registrado ainda muito recente no seu campo mental, né? Então, para você tomar cuidado com essas Não coisas... veja nunca, mas se for usar medicina, procure não ver, né, necessariamente, mas eu indico não ver nunca. O ideal é de 3 a mais dias antes você fazer uma alimentação apropriada, não fazer ingestão de álcool, ok? Antes de fazer uso das medicinas e de outras medicinas. Assim, você também ficar misturando muita medicina, né? Não há muita intenção disso. Local, é importante você, assim, todo mundo, a medicina está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a medicina. Isso é importante dizer. Então, às vezes, não é o seu momento também de tomar a medicina. Normalmente, quando chega o momento, ele vem sincronias, vem pessoas que vão te chamar, vem pessoas que vão falar com você e tudo mais. E esses locais, naturalmente, assim, hoje, no Brasil, assim, graças à União do Vegetal, graças ao Santo Daime, graças a gente ter essa ancestralidade aí com os povos amazônicos, a gente tem muitas casas de rezo, né, muitos locais xamânicos, ou mesmo igrejas do Santo Daime da União do Vegetal, do qual você pode fazer uso da medicina, da ayahuasca ou outras medicinas. Então, assim, local não falta, tá? Mas a questão é você tentar entender qual a energia e qual é a egrégora que tem naquele local. Às vezes você vai no local e aquela coisa mesmo, o santo não vai bater. E tá tudo bem. Às vezes você vai em outro local que as coisas vão, né, se encaixar melhor com a sua própria energia, o que você tá ali com a energia no momento, né? Mas, independente da egrégora e do local, é importante saber se aquele local, a tradição, os condutores, né, essas pessoas que estão ali mais à frente do trabalho, qual é a relação delas com a medicina, né, para você aí sim fazer um bom trabalho, né? Então, acho que... Buscar pessoas que já visitaram esse local, né, o que sentem, né, Isso. é muito importante também. Então, acho que respondi a pergunta, Matheus. Se você quiser acrescentar algo... Sobre a dieta também, o Chauan acho que não falou ou não prestei atenção sobre o sexo também. Geralmente entre parceiros, assim, companheiros de jornada, energias que já estão em simbiose, tudo bem, mas uma nova energia, misturar a minha energia com uma nova energia, um novo parceiro, ou um parceiro, uma parceira que enfim, mesmo que esteja num relacionamento, é um relacionamento ainda meio atravessado, não é um relacionamento simbiótico, é bom evitar. Então, por isso que eles falam para evitar sempre. Mas existe essa questão da gente sentir, né? Quando a gente está realmente numa simbiose espiritual com uma pessoa, não faz muita diferença. Mas, se não, é melhor evitar e trazer só a sua energia para o campo. Porque senão, realmente, a gente entra com muitas coisas no campo espiritual, abre muito, e aí pode vir estados de confusão e etc. Uma outra coisa também que é bem importante é evitar, pelo menos uns 3 dias antes, como o Shaul falou, da carne, do álcool, droga sintética, cara, paracetamol, sabe? Remédio para dor de cabeça, essas coisas. Açúcar, pelo amor de Deus. Laticínio, qualquer coisa nesse sentido. E a questão da energia sexual também é algo bem sério. Você está indo para um processo de cura e de autoconhecimento de tipo a sua própria energia. Então, você não vai morrer de ficar 3 dias com a sua Kundalini
trabalhando só com você, né? Então, assim, trazer para consciência mesmo, né? Isso é bem importante. E me veio aqui agora de falar sobre a questão da purga com as medicinas, que muitas pessoas deixam de consagrar as medicinas por medo da purga. A purga, gente, é o vômito, tá? A medicina, existem várias medicinas que trabalham com a purga, que acontece, não é uma regra. Essa purga, ela é uma desintoxicação do nosso corpo. O nosso corpo, essa medicina faz com que o nosso corpo pegue todas as toxinas que estão presentes na nossa célula, no nosso músculo, no nosso ser de alimentação, não só físico, mas também mental, emocional, e vai colocando para fora. Essa purga pode ser por vômito, pode ser por diarreia, pode ser por choro, por riso, por arroto, tá? Pode ser por bocejo, pode ser de várias formas diferentes, pode ser por espirro. Então, necessariamente não é da forma com que as pessoas colocam as medicinas. Como se fosse, tipo, meu Deus, eu vou tomar, eu acho que eu vou morrer vomitando dentro de um baldinho. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Depende do que a tua consciência acha que é necessário tu passar naquele momento. Agora, se tu já for com medo, com desespero, importante praticar meditação antes, ter bem firme qual que é o propósito do coração, do porquê que se está indo para aquela cerimônia. E realmente mesmo assim, ter bem firmado. E lembrar de respirar e de muitas vezes ficar na tua consciência. Por que eu vim para cá? Qual que é o meu propósito? E isso é algo bem importante mesmo, assim, que eu acho que é bem legal de a gente ter essa consciência. E outra coisa que, durante muito tempo, escutei pessoas dentro da cerimônia falar para mim, eu tô passando mal. Até um dia que eu escutei uma chai do Rezo, que eu amo muito, Samantha, falar que não é você que tá passando mal, é o mal que tá passando. Agradece, confia e entrega. Porque, gente, morrer não é legal, entendeu? Não é tipo, nossa, que gostoso, tô morrendo. Dói, cara, dói. Desapegar de pensamento, de padrão, de crença, dói, é dolorido. Só que depois que tu solta, tu entrega, é um alívio incrível. E tu vê como tu tem foco para conseguir fazer as coisas no teu dia a dia. Também não adianta consagrar ayahuasca durante 30 anos e litros de medicina e no teu dia a dia tu não conseguir praticar nada do que a medicina te passa de instrução, sabe? Tu, tipo, se julgar, se machucar, porque quando você julga os outros é o que você faz com você. Tudo é espelho do nosso interior. Então, tipo, trazer essa questão do amor incondicional, que eu tô pegando muito real, a onda da terra já vem me trazendo isso, a onda do cachorro, meu Deus, sabe? De praticar mesmo. O amor incondicional é querer ver o outro bem e você mesmo, independente de qualquer coisa que a tua mente, que esse construto aqui, essa questão holográfica, tenha para dizer, entendeu? É tipo, em todas as dimensões, em todos os corpos da cidade, em todos os âmbitos, amar incondicionalmente, trabalhar o desapego, a transformação. O anel solar da tormenta está aí para isso. E hoje o Matador está reforçando isso, né? Tomar a forma em que a gente quer deixar ir, que a gente quer desapegar, para a gente poder se conectar com a medicina da Fênix e renascer, se reconstruir em nós mesmos, sabe? Então, essas medicinas, elas vêm para isso, como professores, como instrutores, como seres espirituais vivos que a gente consagra e que trazem a consciência de que a consciência está na gente, sabe? De que tudo que a gente precisa está na gente. Então, graças ao universo que existe, essas plantas sagradas que a Mãe Natureza nos proporciona, que a Pachamama nos deu, que foi trazida através dos povos estelares para a gente, né? Então, que a gente possa estar honrando todos esses ensinamentos, de ter a consciência de que quando a gente quer fazer um trabalho para acessar a multidimensionalidade, não precisa ser só com uma planta de poder. Mas se for com uma planta de poder, coloca essa intenção, sem brincadeira de que acontece. Porque eu já fiz ayahuasca, mãe, eu quero entender esse cenário mais profundamente. E, nossa, a medicina
né, tipo, trouxe muito ensinamento em relação a isso. Então, o seu propósito é fundamental. Irmã, vai Diga, cair, vai cair agora. Estamos Estamos caindo. caindo. Vamos voltar. Pode ser? Para a gente fazer um bom A encerramento? gente precisa encerrar, senão vão Ah, ficar 2 lives. Vamos vamos. despedir. Tchau, tchau, galera. Tchau, irmã!